Olá pessoal, no episódio de hoje do Quem Quer Pode, iremos conversar com a professora doutora Lucilene Rezende, que já esteve aqui no nosso primeiro episódio e novamente vem aqui conversar com a gente. O episódio vai ser muito legal. A professora doutora Lucilene, ela é nutricionista, doutora em Ciências Aplicadas à Saúde do Adulto e atualmente é subchefe do Departamento de Alimentos e também professora da pós-graduação em Ciências de Alimentos da Faculdade de Farmácia da UFMG. Professora, é um prazer ter você aqui novamente. Obrigada, eu que agradeço o convite para falar de um tema tão importante, justo no aniversário de 10 anos do Guia Alimentar. Exatamente, olha, a professora já deu um spoiler para a gente sobre esse tema tão maravilhoso que é o Guia Alimentar, né, professora? Esse será o tema do episódio de hoje. Bom, o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele foi produzido pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas da USP e ele tem como objetivo trazer uma noção atualizada de como se alimentar da melhor forma possível, de diversas maneiras, inclusive a gente vai conversar sobre isso hoje, não só para o indivíduo, mas para a família, para a comunidade e para a sociedade de modo geral, incluindo sustentabilidade, a comensalidade, vários termos importantíssimos que iremos hoje conversar. E professora, falando então sobre o Guia Alimentar, quais são as principais mudanças trazidas pelo Guia Alimentar da população brasileira? Então, o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele foi o resultado de um compilado de evidências e de várias linhas que já estavam sendo discutidas também por outros pesquisadores, por outros cientistas, por antropólogos, por jornalistas, por outros profissionais que não apenas, os profissionais que se dedicam às questões relacionadas à nutrição e à alimentação. Eu trouxe até outras referências, relacionadas ao Guia Alimentar que foram compiladas e publicadas até mesmo antes da sua publicação. Todos eles têm em comum o que o guia defende principalmente. O guia é um guia alimentar em defesa da comida. A comida que tem que ser o nosso foco, não o nutriente. Então, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa relação com a alimentação a partir dessa ótica da comida? Então, o guia, muitas pessoas falam bastante das classificações, mas eu acho que a principal mensagem dele é trazer da alimentação a importância que ela merece. Então, se alimentar bem não é perda de tempo. Eu sei que eu estou falando isso do alto de uma pessoa com privilégios, que pode escolher o que comer, que tem condição, às vezes, de se organizar para preparar as refeições, ou se não tiver, que consegue ir num ambiente alimentar que tem alimentos, que são preconizados aqui nesse trabalho. Mas eu acho que a principal mensagem é essa, E aí o guia vem construindo vários aspectos importantes relacionados à alimentação e à comensalidade. Então, antes de falar de qualquer coisa relacionada às classificações, eu acho muito importante a gente trazer para a discussão as inovações do guia, porque o Brasil, ele teve o seu primeiro guia publicado em 2006, e é um guia alimentar totalmente focado no paradigma da nutrição daquele período, que é um paradigma ainda vigente. Por isso, a gente tem muita sorte de que esse nosso guia alimentar tenha sido construído no Brasil por pessoas que estavam antenadas e pesquisando, esse modo de ver a nutrição e as ciências, relacionadas ao aconselhamento nutricional de uma forma voltada para a comida, para a regionalidade, para a cultura alimentar, para as tradições. Então, essa é a principal inovação. Perfeito, professora. Então, você explicou, de forma bem clara e didática pra gente, o tanto que o guia alimentar, ele transcende até todas as questões, da quantidade que a pessoa deve consumir, que envolve muitos outros fatores, Tem até um livro relacionado a isso, que é o nutricionismo, e eu vi que você trouxe ele para conversar com a gente. Você quer falar um pouquinho sobre ele? Sim, o nutricionismo foi um livro publicado por George Skrenes. George Skrenes é um antropólogo, um cientista,
australiano. Ele fala muito sobre a dieta ocidental americana nesse livro, mas o paradigma que ele traz é justamente o olhar das recomendações nutricionais voltado apenas para os nutrientes e desconectado da comida. E como que isso tem prejudicado os discursos, a atuação dos profissionais, porque ninguém melhor do que as próprias pessoas para determinarem o tanto que elas vão comer, né? Então, quando você passa a acreditar que você não é capaz, é claro que, né, as orientações são muito importantes, toda a ciência gerada em cima, né, do que a gente tem consolidado hoje sobre a ciência de alimentos e a nutrição, foi um grande avanço, mas a nutrição ela não pode focar apenas no nutriente. O nosso objeto de trabalho principal, e eu falo de um lugar de nutricionista, é o alimento, é a comida, são as preparações culinárias. Então, o nutricionismo, ele quebrou esse paradigma de olhar para o alimento, não olhar para o alimento e olhar para os nutrientes, porque esse discurso beneficiou um modo um pouco transtornado de comer em algumas vezes, né, da gente medicalizar a comida, da gente querer consumir determinado alimento porque ele é um super alimento, ou porque ele é fortificado num determinado nutriente, num composto bioativo, sem fazer um olhar mais amplo, né, e sem fortalecer o que a gente tem de bom, a nossa cultura alimentar, né. Um dos aspectos mais relevantes, por exemplo, da nosso padrão alimentar é o consumo de feijão. E o consumo de feijão ele tem caído a cada inquérito, porque as pessoas têm deixado de jantar, as pessoas têm deixado de preparar. E não é que dá trabalho, é porque talvez a alimentação ela não esteja com a importância que ela merece, né? A gente tinha aí gerações que foram ensinadas a cozinhar, pelos avós, pelos pais. A geração de hoje, será que está aprendendo? E será que a gente está levando isso para discussão nos espaços que a gente pode? Às vezes vai ser muito mais eficiente melhorar a saúde de uma pessoa ensinando ela a ter praticidade para cozinhar, para valorizar o preparo de refeições, do que fazer uma intervenção às vezes voltada, esse alimento é fonte desse nutriente, esse alimento é fonte desse nutriente. Isso é o nutricionismo. Agora, fortalecer a nossa cultura alimentar, né, as nossas refeições, valorizar o ato de cozinhar, é o trabalho muito bem feito que a Rita Lobo tem feito, né? Ela é uma grande defensora do Guia Alimentar para a População Brasileira, ela tem vários livros, ela tem site, ela tem um YouTube, e ela explica de uma forma prática, valorizando mesmo uma coisa que infelizmente a gente está perdendo, né? Em tempos aí de tantas pessoas falando de gastronomia, de tantos programas culinários, de tantos reality shows sobre o assunto, eu fico reflexiva a respeito, né, do padrão alimentar que a gente tem mimetizado e ao mesmo tempo uma sociedade que pensa em comida o tempo inteiro, mas talvez não cozinha tanto como deveria, né? E assim, professora, até entrando nessa questão do feijão, é até um pouco contraditório, né, a redução do consumo, porque é um prato tão típico e tão regional no Brasil, né, a combinação de feijão com arroz, ela é muito importante, né, pensando até nessa representatividade desse consumo aqui no Brasil. E, além disso, professora, o que o Guia Alimentar ele traz, assim, que pode complementar todas essas mudanças que você mencionou aqui com a gente? Então, o guia, ele quebra paradigmas por ele colocar a comida no centro da alimentação saudável. A gente precisa se alimentar de alimentos, de preparações culinárias, e para isso a gente precisa desenvolver habilidades culinárias, né? Isso é importante para a saúde de uma sociedade, né? A gente precisa realmente, assim, inclusive o guia tem um capítulo sobre a questão das propagandas, que a gente precisa ser crítico em relação a elas, e muitas, às vezes, promovem alguns produtos, produtos alimentícios que são rapidamente preparados, congelados, com a ideia de que você vai ter mais tempo para produzir, né? Às vezes até para brincar com seu filho, e na verdade você pode brincar com ele cozinhando, ensinar ele desde pequeno. Valorizar a nossa cultura, a comida é afeto, a comida é cultura. Você falou do feijão, a gente está em Minas Gerais, que a gente tem pratos maravilhosos com feijão, né? O tutu de feijão, feijão tropeiro, pratos regionais, né? Pratos que têm cultura, têm memória, têm história, têm tradição.
né? E a gente precisa não deixar isso morrer na nossa cultura, porque a nossa cultura alimentar ainda é uma cultura das preparações culinárias, do almoço. A gente tem que fazer um trabalho para retomar essa questão do jantar, né? Assim, eu acho que isso é muito importante no contexto que a gente vive atualmente. Tem uma parte do guia que a promoção das habilidades culinárias é muito valorizada, né? Porque ela é importante para que a cultura alimentar brasileira passe de geração em geração e a nossa alimentação seja adequada e saudável. Busque sabores e lembranças em alimentos e refeições. A gente tem uma dimensão geográfica muito ampla, então a gente tem vários alimentos regionais. Que bom que a gente às vezes tem diminuído algumas distâncias, né, e conhecido alguns padrões alimentares que são mais típicos de alguma região, mas a gente precisa lembrar também que à medida que a gente promove um tipo de alimento específico, até como superalimento, isso tem muito a ver com nutricionismo, e pode atrapalhar um ecossistema, né, assim, do mesmo jeito que pode gerar renda, né, e aumentar a empregabilidade das pessoas, a gente também tem uma preocupação com a questão da sustentabilidade, né? Então, as regiões do Brasil, pela diversidade territorial, você tem ali nos biomas, né, frutos específicos, né, e eles devem ser valorizados, eles são incluídos de alguma forma em políticas públicas de saúde, né, eles são incluídos de alguma forma na alimentação escolar, né, a alimentação escolar, por exemplo, tem que gastar 30% ao menos, né, dos seus recursos por meio da compra por pequenos produtores, pequenos agricultores. Isso facilita a inclusão desses alimentos na refeição das crianças. E essa é uma política de segurança alimentar, porque a alimentação escolar ela tem que ser baseada em alimentos mesmo, né? Nessas preparações culinárias. E professora, uma coisa que eu tenho percebido é realmente aquilo que a gente conversou sobre perder as habilidades culinárias ao longo do tempo, né? Hoje em dia as pessoas querem várias coisas rápidas, quanto mais rápido melhor, né? Sempre tem esse discurso. E o guia, ele traz até estratégias sobre como cozinhar mais, para quem não sabe cozinhar, ou para quem acha que não sabe cozinhar e nunca tentou cozinhar, tem muito isso também, né? Então a gente até trouxe aqui para conversar um pouquinho, até para os nossos ouvintes também saberem, de forma mais didática, se você não sabe cozinhar, como que você vai ter essa prática? Como você pode se aperfeiçoar na cozinha, né? Então, primeiramente, o que o guia pontua? Cozinhar é mais prazeroso quando se reconhece seu valor para a saúde. Isso, não pode ser um peso. Não pode ser um peso, uma obrigação, né? E pelo menos quando você... Eu entendo que, às vezes, cozinhar para uma pessoa só é complexo. E a Rita Lobo até tem uma série no YouTube e uma série em livros também, que é Cozinhando para uma Pessoa Só. Né? É muito bom, inclusive. Sim. Então, assim, as tarefas têm que ser divididas, compartilhadas. Uma pessoa só não pode ficar sobrecarregada, porque a comida é da casa, né? Então, as pessoas deveriam se organizar para que não haja sobrecarga, né? E se não houver tempo, porque realmente, né, a gente vive numa sociedade que trabalha muito, né, produz muito, mas se não houver tempo, procurar ter um ambiente alimentar próximo em que você possa ir fazer escolhas saudáveis, né? Aqui no campus, por exemplo, a gente tem os restaurantes universitários, né? Restaurantes, eles são pensados na variedade, na moderação. Inclusive, muitos estudantes, né, são assistidos pelos restaurantes universitários, né, que tem não só almoço, mas jantar também. Acho que café da manhã eles também têm, né? E os restaurantes populares, por exemplo, né? As cozinhas solidárias, né, o programa Saúde na Escola, tudo isso são políticas públicas, né, assim, de acesso à alimentação, que é um direito de todos, né, de uma maneira saudável, né, considerando inclusive muitos dos aspectos do guia. Saudável e gostoso, porque todos têm preparações excelentes, né, professora? Sim. E valorizam a cultura regional, né? Isso é muito importante. E tem também uma dica que é, sempre que possível, cozinhe em companhia. O prazer compartilhado é redobrado. Sim, cozinha é muito mais do que só nutrientes, só alimentos, né? Inclusive, a palavra comemoração, etimologicamente, vem do comer. Você já foi em alguma comemoração sem comida? Não existe, porque comemorar envolve celebrar também comendo. Né, também a comida. A comida está em diversos aspectos da nossa sociedade. Ela tem impactos econômicos, sociais, ambientais, psicológicos.
Então a gente tem que realmente valorizar isso e não deixar isso se perder na nossa cultura. Com certeza. Além disso, procure compartilhar também as atividades domésticas que antecedem ou sucedem o consumo das refeições. Isso é muito importante. Sim, foi o que a gente falou, né, de dividir tarefas, né, de não sobrecarregar ninguém, porque hoje todo mundo compartilha tudo, né, inclusive as contas, então, por que não compartilhar as tarefas também, né, e eu acho que a nossa geração tem trabalhado por isso e a próxima vai ser melhor ainda, em relação às sobrecargas. E eu acho também, professora, assim, que dá para ser um momento leve, né? Você, às vezes, o seu filho, o seu marido, né, ficam naquele momento ali conversando, preparando. Dá para ser um momento legal também. Dá para ser, não é um momento, né? Sim. A gente, inclusive, tem que questionar, assim, a partir de que momento isso passou a ter um peso por conta das sobrecargas de trabalho, de estresse, de volume de atividades que a gente, às vezes, não consegue dar conta, né, de entregar. E se a gente não está tendo tempo, às vezes, nem para sentar e fazer uma refeição com atenção plena, mesmo que não seja preparada, né, que eu vá até o restaurante universitário, vá até um outro restaurante, algo de errado, de muito errado, né, está acontecendo. Então a gente precisa ser crítico em relação a isso. Perfeito, muito bom. Acho que os nossos ouvintes estão aprendendo muito. Quanto maior a prática, menor será o tempo gasto para preparar os alimentos. Sim, sim. A Rita Lobo usa um termo que ela, eu não sei se é economia doméstica ou economia de tempo, depois a gente pode até ver, assim, colocar um take do que é exatamente. Mas exatamente é para a gente pensar mesmo nas estratégias para facilitar o dia a dia. Ela tem uma série que é inclusive de reaproveitamento, o que sobrou, o que pode virar em termos, né, gastronômicos, inclusive, porque é muito isso, assim, a comida é, sobretudo, gente, prazer. O maior prazer da vida é comer. Então, a gente nunca pode se desconectar disso, né? E a questão sensorial, que é tão estudada, né, dentro da ciência de alimentos, a gastronomia, que é tão valorizada, mas que hoje ela virou, assim, a alta gastronomia, por exemplo, é uma coisa que só as pessoas que têm muitos privilégios conseguem acessar, né? A gente não pode desconsiderar isso. Mas, inclusive, nesses contextos da alta gastronomia, a gente tem todo o guia alimentar aplicado, né? Assim, se a gente for pensar dos grandes chefes, né? Sem considerar conflito de interesse de programas, tá, de televisão, mas se a gente for, né, olhar assim, profundamente o que se faz na alta gastronomia, é o guia alimentar inteiro. É o guia alimentar. Perfeito, perfeito. Ao desenvolver ou aprimorar habilidades culinárias, prefira preparações com alimentos in natura ou minimamente processados, que sejam práticas, variadas, saborosas e baratas. Sim, essa questão do custo aí é muito interessante, né, de ser colocado, porque os alimentos regionais, produzidos localmente, eles são baratos, mais baratos, né, e você acaba contribuindo para a sustentabilidade daquela economia ao comprar, principalmente se for direto de um produtor, né, mas infelizmente, assim, a gente tem tido um movimento para retomar feiras, inclusive Belo Horizonte tem um trabalho muito bonito de mapeamento, né, das feiras livres, porque são essas pessoas que produzem a comida que o guia alimentar defende e que realmente a gente acaba, né, tendo que ter processos de produção para escalonar, né, a quantidade de alimentos que a gente tem, porque hoje muitas pessoas trabalham e oferecem para a sociedade outros valores, mas um dos valores básicos é a alimentação. Então, como que a gente vai continuar crescendo como sociedade, mas ao mesmo tempo valorizando e não deixando se perder a nossa cultura alimentar nesse sentido, né? Então, essa questão das habilidades, a gente precisa, de fato, levar isso para todos os contextos. A comida faz parte da nossa saúde. Assim, todas as populações que vivem mais de 100 anos, assim, né, populações que têm muitos centenários, tem um padrão alimentar muito específico daquele local, em que há muitas refeições tradicionais, muitas preparações culturais, muitos alimentos ali que são cultivados regionalmente. Então, assim, acho que o sucesso de uma sociedade também passa por isso. Da nossa tradição culinária e como que a gente vai fazer para isso ser levado adiante para as outras gerações. Maravilhoso. Tem agora essa última dica, né, que o guia traz,
sobre cozinhar, que é: sal, óleos, gordura e açúcar são produtos básicos para temperar e cozinhar os alimentos. A quantidade utilizada desses produtos interfere na qualidade da alimentação. Esteja atento. Sim, sim. São os ingredientes culinários, né? Porque as preparações culinárias, elas vão precisar mesmo, né? De óleo, às vezes gorduras mesmo, né? Tem gente que usa banha, manteiga, açúcar, né? E sal. Mas o guia pede para que o mínimo possível seja utilizado. Então, a gente tem algumas recomendações concretas a respeito de quantidade, mas o guia é muito desprendido dessa questão. Ele tenta focar mais na qualidade, na variedade, e nessa hora ele fala de moderação, porque realmente a gente, quanto menos usar, né, desses ingredientes, melhor vai ser, né, para a nossa saúde. Aproveitando que você falou que o guia, ele não traz as quantidades que uma pessoa deve consumir de determinado alimento, né? Então não existe porções, o guia não determina porções. Não existe mais, então, a chamada pirâmide alimentar? Então, não existe. Ela foi um guia alimentar desenvolvido nos Estados Unidos, ela tem sido aplicada assim, e modificada em alguns contextos, mas o que o guia traz, né, é que a gente precisa fazer 3 refeições. 3 grandes refeições, né? O café da manhã, o almoço e o jantar. Se houver necessidade, lanches intermediários. E aí ele até sugere, né, de que devem ser compostos esses lanches intermediários, inclusive dos grupos de alimentos que a gente tem comido cada vez menos, né, principalmente de frutas. Frutas, né, ou assim, lanches, pequenos lanches, né, assim, dando prioridade para o que o guia alimentar entende, né, que é básico da nossa alimentação, mas que as refeições principais, elas deveriam ser o carro-chefe. E se você come com atenção, e o guia traz muitos aspectos comportamentais interessantes, ele fala que você deve comer preferencialmente acompanhado, com atenção, sem distrações. Se você for almoçar fora de casa, que você procure um self-service, algo que você mesma consiga servir, porque ninguém melhor que você para determinar a quantidade de comida que você é capaz de comer, dando preferência para os alimentos regionais, para uma variedade de alimentos, né? Então, ele não traz muito consolidado a questão da quantidade, porque isso é muito variável, isso é muito individual, né? Então, as pessoas, se elas se conectarem, né, com a comida, prestarem atenção, né, elas vão comer até a sua saciedade. Nós somos capazes de fazer isso, temos feito isso há milhares de anos. Mas a questão das porções é uma coisa muito irreal. Inclusive, até para a rotulagem nutricional foi uma das discussões, né, quando a Anvisa resolveu mudar as regras de rotulagem, e a porção continuou, né, para que a pessoa entendesse um pouco, né, a respeito da quantidade, mas isso não é obedecido. Você abre um pacote de biscoito recheado, ou um pacote de balas, ou um pacote de salgadinho, a tendência é você comer tudo. Professora, aproveitando que você falou sobre a rotulagem de alimentos, a nova rotulagem, ela também é decorrente da implementação do guia alimentar? Olha, assim, como o Brasil ele tem um contexto muito privilegiado de discussões, porque eu vejo guias alimentares de outros países ainda muito na lógica do nutricionismo, né, um pouco focado assim, numa visão mais ampliada, que o foco tem que ser a comida. Mas com certeza, inclusive se a gente for pegar quais são os alimentos que a Anvisa decidiu que não vão receber a rotulagem nutricional frontal, que ela vai proteger, eles têm total relação com o que o guia alimentar preconiza. Eles só não estão lá nomeados, é o anexo 16. Frutas, queijos, castanhas, né, leites fermentados, leites, farinhas, feijões, todos esses grupos, todo azeite, inclusive também os óleos, né, porque naturalmente eles são altos em gordura saturada. Todos esses alimentos, eles só vão receber rotulagem nutricional frontal se eles forem adicionados de ingredientes que agreguem açúcar adicionado, gordura saturada e sódio. Então, esse grupo de alimentos não vai receber rotulagem nutricional frontal, porque é natural do queijo ser alto em gordura saturada. E dependendo do queijo, ele é feito com adição de sal. Não há previsão de fazer uma mussarela, por exemplo, sem adição de sal. Então, ela vai ser alto em gordura saturada e sódio, mas não vai receber a rotulagem nutricional frontal, porque ela é naturalmente assim, né? Não é essa a questão.
Então, a rotulagem nutricional frontal, ela pode ser uma ferramenta, mas se a gente for olhar para o guia alimentar, na sua principal mensagem, a gente não precisaria ficar tão apegado à rotulagem, porque os principais alimentos que o guia alimentar defende, muitas vezes não tem rótulo, porque eles são vendidos em feiras, em sacolões, né, ou são esses alimentos básicos, né, para o preparo de refeições. Então, a gente não precisa preocupar com a rotulagem nutricional frontal, porque, basicamente, quem vai receber a rotulagem nutricional frontal são os alimentos descritos como ultraprocessados pelo guia e que ultrapassem os limites, né, descritos na legislação. E, mesmo assim, alguns não ultrapassam os limites. Então, isso pode gerar uma certa confusão na população. Mas isso é um outro papo, para um outro dia. Perfeito. Até quem quiser entender mais sobre rotulagem, pode ouvir o nosso primeiro episódio, que foi também com a professora Lu, que tá muito legal, gente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem dar uma olhadinha lá. Bom, para quem está ouvindo pela primeira vez sobre o Guia Alimentar da População Brasileira, ele traz 10 passos para uma alimentação mais saudável e adequada, e são muito interessantes, então a gente vai conversar sobre isso, né? Vou falar aqui sobre esses 10 passos. O primeiro é fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação. Sim. Aí o guia fala que quem são esses alimentos? São farinhas, tubérculos, grãos, raízes, leguminosas, verduras, frutas, castanhas, leite, ovos e carnes. E variedade dentro de cada tipo. Feijão, arroz, milho, batata, mandioca, tomate, abóbora, laranja, banana, frango. Quanto mais variada for a nossa alimentação, melhor é para a nossa saúde. Não apenas em relação aos nutrientes, mas também em relação à parte toxicológica. Perfeito. Então é aquilo tudo de mais natural, né? E também que seja muito colorido e diverso, né, professora? Sim, a variedade é um dos princípios gerais da nutrição. Perfeito. O segundo passo, então, é utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades, ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Sim. Eles contribuem, né? Esses ingredientes são muito importantes para criar preparações gostosas, né? Porque a comida tem que ser, em primeiro lugar, prazerosa, mas eles devem ser utilizados com moderação, que é outro princípio da nutrição. Sim. Estão aprendendo muito aí hoje, hein, gente? Terceiro passo, limitar o consumo de alimentos processados. E você quer falar para os ouvintes, professora, quais são os alimentos processados? Então, os alimentos processados, eles são classificados segundo o Guia Alimentar, tá, gente? É muito importante a gente voltar o discurso para isso. Assim, existem muitas narrativas que têm interesse nessas classificações. Aqui a gente está falando da visão do Guia Alimentar para a população brasileira, que é um guia alimentar que foi concebido pelo NUPENS, né, da USP, e foi endossado pelo Ministério da Saúde, pela OPAS. Hoje ele ele tem inspirado outros países a adotar, né, essa classificação também. E aqui, os alimentos que ele classifica como processados são os ingredientes e métodos usados na fabricação de alimentos processados, como conservas de legumes, compotas de fruta, pães, queijos. Eles alteram de modo favorável a composição nutricional dos alimentos dos quais derivam. Em pequenas quantidades, podem ser consumidos como ingredientes de preparações culinárias ou parte de refeições preparadas em alimentos in natura ou minimamente processados. Mas a gente também não deveria consumir esses alimentos em grande quantidade, deveria limitá-los e incluí-los em preparações culinárias. E o quarto passo que o guia preconiza é evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Quais seriam esses alimentos, professora? Então, o guia alimentar, ele faz a categorização dos alimentos em 4 níveis. A gente já falou, né, de 3. Em relação aos ultraprocessados, o guia alimentar define: são produtos fabricados com pouco ou nenhum alimento in natura, mas que levam muitos ingredientes de uso industrial, de nome pouco familiares. Biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, refrigerante e macarrão instantâneo são exemplos desse tipo. O guia não pede para que você não coma, não é proibir o consumo. Em momento algum isso está descrito no guia alimentar. Até porque quem estuda comportamento sabe que
quando você fala que algo é proibido, automaticamente vem uma vontade muito grande de ter aquilo, né? Um gatilho de escassez, é uma estratégia, inclusive, de persuasão. E o guia coloca que não é para você nunca mais comer, mas para você evitar. Se você pode planejar suas compras, se você pode ter na sua despensa alguma coisa, talvez não seja o caso de você ter, né, esse tipo de alimento, se você tem condição de escolher, porque essa é uma coisa que precisa ficar clara, gente. As políticas de alimentação e nutrição, elas vão muito mais além do que a classificação de alimentos. Tem estudos, inclusive pesquisadores aqui da UFMG, que têm se dedicado à questão dos preços, né? Esse tipo de alimento é mais barato, ele é mais acessível, e as pessoas que precisam assim, mais políticas públicas para melhorar o acesso a alimentos saudáveis são as pessoas que talvez não tenham tantas escolhas. E para elas, esse tipo de alimento é um alimento acessível. E o passo 5, que o guia também traz, é comer com regularidade e atenção, em ambientes apropriados e sempre que possível em companhia. Esse passo é um desafio bem grande também, né, professora? Sim, a gente tem que ter horário para comer, né? A gente precisa valorizar isso e dar atenção à alimentação que ela merece, né? E se possível com companhia, para você não comer na frente do computador, na televisão, respondendo um WhatsApp. Vendo um vídeo, né? A gente precisa focar a nossa atenção para isso, né? E hoje a gente tem vários livros, estratégias, inclusive intervenções, às vezes focadas só nisso, né? E que melhoram a relação das pessoas com a comida simplesmente porque elas vão focar, né? Perfeito. O 6º passo, então, é fazer compras em locais que ofertem variedade de alimentos in natura ou minimamente processados. Isso, que seriam as feiras, né? Tem um pessoal que estuda até ambientes alimentares e avalia a disponibilidade da oferta desses alimentos. Quando não há essa disponibilidade, a gente está falando de pântanos, de desertos alimentares, porque a alimentação, ela tinha que conter muito disponível esses produtos, né, realmente. Perfeito. O 7º passo é desenvolver, exercitar e partilhar algo que a gente conversou muito aqui, né, que são as habilidades culinárias. Sim, acho que nem preciso mais falar, né? Eu acho que essa é a principal mensagem hoje do podcast. O 8º passo é planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Sim, essa questão do tempo realmente é um entrave para as pessoas conseguirem implementar as recomendações do guia. Talvez a gente, ao invés de focar tanto nos nutrientes, de falar às vezes de compostos bioativos, alimentos funcionais, talvez a mensagem seja essa: como a gente pode fazer para encaixar a comida de verdade num contexto, às vezes, de saúde, de excesso de tarefas? Como que a gente vai se organizar? Como que a gente vai dividir as tarefas? Como que a gente vai planejar a nossa semana se a gente só tem domingo para fazer, preparar algumas refeições, deixar algumas coisas prontas, né? O feijão, por exemplo, que realmente é uma preparação que exige mais preparo, exige um planejamento. Sim. Então, se o guia alimentar, né, recomenda ali que é um alimento, né, como as leguminosas, né, que deva estar presente, né, na nossa dieta, o que a gente pode fazer para tentar fazer com que ele esteja lá, né? Então eu vou almoçar num restaurante que vai ter opção, ou se eu for fazer, então eu vou deixar já em potes congelados, porque aí é só eu refogar. A gente, né, pessoas que têm micro-ondas também têm facilidade de preparo. A Rita Lobo, inclusive, tem várias receitas com utilização de micro-ondas. Então, realmente buscar, assim, ferramentas para você facilitar, né, a inclusão, né, da alimentação no seu planejamento, como você faz para exercício físico, como você faz para organizar as tarefas de trabalho, como você faz para organizar as suas coisas. Então, mais um aspecto. Assim como tudo na vida precisa de organização e planejamento, né, professora? O 9º passo é dar preferência, quando for fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora. Com certeza, né? Pela questão mesmo de segurança alimentar, né? Mas se você for fazer as suas escolhas, né, e for comer fora de casa, um restaurante em que tenha muita variedade, que tenha alimentos ali que são preparados na hora, né?
poucas horas antes, seguindo ali as boas práticas, o controle de qualidade, né? Isso é muito importante para a segurança alimentar. Ai, perfeito. Vamos então caminhando para o 10º e último passo do Guia Alimentar, que é ser crítico quanto às informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais. Hoje em dia é muito fácil ouvir, né, informações até falsas sobre isso, que é muito fácil, até em redes sociais, né, tem essa veiculação muito fácil. Quer falar um pouco sobre, professora? Olha, isso é o meu contexto, assim, de trabalho diariamente, porque, inclusive, né, eu estudo rotulagem, existe um decreto de lei da década de 60, que fala que o que é extensivo aos rótulos é extensivo às propagandas. E os rótulos, eles não podem levar o consumidor ao erro e ao engano, nem as propagandas. E muitos produtos, né, suplementos, produtos alimentícios fortificados, às vezes com nutrientes enriquecidos, eles vão prometer coisas, às vezes, que não são verdade, são inverídicas, né? E um alimento, às vezes, né, um ultraprocessado, como o Guia Alimentar coloca, que está escrito lá numa alegação nutricional, que ele é light, ou que ele é fonte de vitaminas e minerais, ele não é melhor do que o que o Guia Alimentar recomenda, né? Se você tiver uma alimentação variada, moderada, equilibrada e de qualidade, você vai ter condição de ter todos os nutrientes. É claro que não estou dizendo que as pessoas não precisem procurar ajuda e aconselhamento quando for o caso, mas é muito mais amplo do que um papel descrito quantidade, né? Essa é a principal mensagem do guia. O guia também traz alguns obstáculos para uma alimentação adequada e saudável. Vou pontuar aqui e a gente vai conversando aqui. Primeira, há muitas informações sobre alimentação e saúde na TV, no rádio, revistas e internet, mas poucas fontes confiáveis, que foi até que a gente conversou também agora, né? A gente tem que ser muito crítico em relação aos interesses por detrás. Se são a venda de um produto, né, específico, e isso com as redes sociais, assim, está muito presente, né? Então a gente realmente tem que desconfiar das mensagens que às vezes possam ter algum conflito de interesse, né, algum viés mercadológico. E sempre ser crítico, né, professora, com tudo que a gente vê, é importante, né? Sim. O segundo obstáculo para estimular o desejo de compra, principalmente nas crianças e adolescentes, várias propagandas de alimentos oferecem brindes, promoções e embalagens atraentes. Isso. Em alguns países, essas estratégias são até proibidas. Inclusive, depois da rotulagem nutricional frontal, alguns países proibiram a veiculação de marketing infantil. Então, não se pode mais colocar personagem infantil em rótulos de alimentos que tenham alto conteúdo de nutrientes prejudiciais, nem associar a brinquedo. No Chile, por exemplo, um chocolate que vem com um brinquedo dentro não é mais vendido, porque ele não poderia ser vendido com um brinquedo dentro. Então, eles optaram por não vender o chocolate sozinho, né, mostrando que a estratégia de persuasão é realmente o brinquedo. O terceiro obstáculo muitas pessoas acham que uma alimentação com maior quantidade de frutas, verduras e legumes é cara. Porém, o custo total de uma alimentação baseada em alimentos in natura e minimamente processados é menor do que uma alimentação rica em ultraprocessados. Bom, esse foi um ponto descrito, né, e hoje a gente já tem mais pesquisas, mais base para falar sobre isso. Realmente, os alimentos ultraprocessados, eles são mais baratos. Mas o que a gente precisa fazer como sociedade de alguma forma, está sendo discutido agora na questão dos impostos, né, da cesta básica, para melhorar o acesso à alimentação que o Guia Alimentar defende, né, e tornar mais caro os ultraprocessados, né, que é o imposto do pecado que tem sido discutido, porque esses alimentos têm uma série de incentivos, por mais estranho que pareça, né, os ultraprocessados. Então, o custo realmente é uma questão que envolve a escolha dos consumidores. Então, a gente precisa realmente de políticas públicas e de ambientes alimentares em que as pessoas que não tenham condição de comprar comida, de fazer a comida, tenham acesso à alimentação que o Guia Alimentar defende. Perfeito. O último obstáculo pontuado pelo guia a vida moderna pode dificultar a disponibilidade de tempo para se dedicar à alimentação e à saúde. Então, a gente tem sempre que questionar também essa vida moderna, né? A gente está numa sociedade do consumo, da produção, né?
Então a gente tem que se questionar, para quê? É claro que tem pessoas que não têm escolha, tá? E aí, assim, realmente, assim, tudo que a gente está falando aqui de contexto da alimentação sempre embarra nas questões sociais, né? Como que uma pessoa que tem que sair de casa 4 horas da manhã para ir trabalhar, chega daí 3 horas no trabalho, trabalha o dia inteiro, volta para casa tarde da noite, tem que cuidar da casa, deixar a comida pronta para os filhos, como que essa pessoa vai implementar o que a gente está falando aqui? E o que a gente está falando aqui muitas vezes é de um lugar de pessoas que têm privilégios mesmo. As pessoas que têm condição de escolher precisam escolher a comida, precisam escolher a alimentação como parte de uma vida saudável. Tal como as pessoas têm valorizado o exercício físico, a meditação, a espiritualidade, todos os aspectos importantes para que a gente tenha uma vida saudável e feliz, né? Com certeza. Professora, até falando sobre o acesso, né, a esses alimentos mais naturais, né, mais saudáveis, nós abrimos uma caixinha de pergunta e tem uma pergunta que é similar a isso. Então a Maria perguntou: sou estudante e não tenho condição financeira boa. Sendo assim, acabo sempre comendo produtos industrializados por serem mais em conta. Como posso melhorar minha alimentação sem aumentar os meus gastos? Bom, acho que a primeira questão aí é a gente fazer uma diferenciação entre industrializado e ultraprocessado, né? Assim, o que o guia fala que é ultraprocessado, ele necessariamente foi feito num ambiente industrial, mas nem tudo que é industrializado é ultraprocessado. Então, a gente não pode fazer essa generalização. Não tem problema consumir industrializados, quase tudo que a gente acaba consumindo, às vezes até passa por uma indústria. É difícil a gente comprar diretamente pequenos produtores, não tem como. Eles vendem para indústrias que fazem o beneficiamento e distribuem, né? Agora, em relação ao acesso, se ela é estudante aqui da UFMG, ela tem a sorte de contar com o ambiente alimentar dos restaurantes universitários. E se ela não tem acesso, ela tem como ser avaliada pela FUNP e, às vezes, receber até isenção, né, para acessar os restaurantes universitários. Então, ela vai poder tomar o café da manhã, almoçar e jantar, que é o que o guia alimentar recomenda. Mas a gente tem que reconhecer que isso também é um lugar de privilégio, né? Restaurantes populares, eles não estão em todos os lugares, né? Em Belo Horizonte há alguns mais centrais. E eu moro numa cidade da região metropolitana que também é grande, mas que tem poucos restaurantes populares. Então a população não tem como acessar esse ambiente, né? O que a gente vai fazer para viabilizar isso? Talvez o caminho realmente seja essa questão tributária, né? De tornar esses alimentos mais baratos para eles serem mais acessíveis. Perfeito. E professora, também teve uma pergunta da Flávia que tem um pouco de relação com isso que a gente conversou. Como posso escolher um alimento industrializado que não seja ruim para a minha saúde? Assim, como eu falei, né, a gente precisa fazer essa distinção entre o que é industrializado e o que é ultraprocessado. Se ela seguir o guia alimentar, acho que ela vai conseguir. O guia alimentar, ele pede para a gente evitar os ultraprocessados. Então, segundo o guia, ultraprocessados são aqueles produtos alimentícios que eles são feitos de uma forma que a gente não consegue mimetizar numa preparação de casa, né? Ela pode fazer as escolhas dela com base, por exemplo, na lista de ingredientes, ou às vezes escolhendo até alimentos que não têm rotulagem, né? Professor, estamos chegando no fim desse episódio, que foi muito bom. E professora, você trouxe vários livros aqui, você quer falar um pouquinho sobre eles? Então, eu trouxe alguns livros que têm valores compartilhados aqui com o do Guia Alimentar, né? Primeiro que todo mundo que não leu o Guia Alimentar, né, pode ter acesso, é só jogar na rede, né, na internet, que vocês vão encontrar. A gente pode colocar o link para vocês. Ótimo. Coloquem o link, eu acho que tem que ser a primeira leitura, todo mundo deve conhecer, não só os profissionais que lidam, né, com a parte de alimentos e nutrição. A segunda sugestão de leitura são tudo que a Rita Lobo produz, não só de leitura também, como de vídeo, né, de programas televisivos. Eu acho que ela é uma embaixatriz do Guia Alimentar. Inclusive, ela é amiga pessoal dos pesquisadores que desenvolveram o guia, e ela tem feito esse trabalho muito grande de traduzir mesmo as recomendações e tornar a alimentação saudável, prazerosa, né, do jeito que ela tem que ser mesmo. Perfeito.
Os outros livros são livros mais técnicos, né, mais para a parte de nutrição, mas eu acho que o peso das dietas, a tirania das dietas, os livros de Mindful Eating, eles são livros de comportamento de uma maneira geral, conversam também com muitos aspectos do guia. Porque muitas vezes a questão não é a quantidade, mas o como você come, né? E o nutricionismo, que eu acho que é um livro básico para todo profissional de nutrição. Inclusive, o nosso grupo leu e discutiu. Quem quiser também chamar para conversar, se quiserem fazer um podcast só do nutricionismo, ou chamar a gente para falar sobre o assunto, a gente vai com o maior prazer. Ai, perfeito. Professora, nós agradecemos imensamente sua presença aqui no podcast novamente. E, professora, você presta consultoria, né, na área de rotulagem de alimentos? Não eu, mas a gente tem uma ação de extensão, né? Nós somos um grupo, a Rotulab UFMG. A Rotulab UFMG é uma ação de extensão aqui da Faculdade de Farmácia, do Departamento de Alimentos, em que a gente dá consultoria e cursos na área de rotulagem de alimentos. Que legal. E como que as pessoas podem entrar em contato com vocês? Então, acho que a maneira mais fácil é pelo Instagram da Rotulab. @rotulab.ufmg, lá tem todos os nossos canais, né? Então, uma equipe de 16 pessoas para atender as demandas do pessoal. Então, eu vou deixar também aqui embaixo na descrição. E muito obrigada a todos os ouvintes do Quem Quer Pode. Espero que vocês tenham gostado e aprendido muito, assim como eu. E, gente, curtem, compartilhem e divulguem isso para o máximo de pessoas que vocês conhecem. Abraços e até o próximo episódio.